aluguéis de 2 salas que tem embaixo, assim, da casa. E ele continuou recebendo porque ele ameaçou ela na época que Nossa. se ela pedisse os aluguéis, ele mandava matar ela, assim, nesse sentido. Nesse E nível. ela nunca também pôde pedir pensão dos filhos, porque ele também ameaçava ela. Então ficou assim, ela ficou lá com o imóvel, ficou morando, mas ele sempre ficou recebendo os aluguéis dessas 2 salas, que é uns valores bem baixinhos, assim, tipo, acho que não soma R$2.000 as 2 salas. E ele ficou recebendo, e aí o que aconteceu? Ela entrou com essa ação em 2019. Quando ele ficou sabendo que ela entrou com a ação de uso capião em 2019, ele entrou com um pedido de uso capião extrajudicial. E aí foi andando os dois juntos. Eu não sabia dessa ação dele lá no cartório direto. Eu só fiquei sabendo quando saiu a sentença, e daí foi pro cartório fazer o registro para ela, e o cartório se negou a fazer o registro dela, dizendo que tinha lá a ação extrajudicial. Daí eu me manifestei no processo, pedi pro juiz que o cartório estava requerendo um monte de diligências, assim, que dava para ver que o cartório estava querendo favorecer ele, né? E daí pedindo para o juiz para obrigar eles a fazer o registro. Aí o juiz disse que não tinha o porquê do cartório estar exigindo todas aquelas exigências, que era para fazer o registro. E aí, nesse meio tempo, que daí o juiz deu o prazo para o cartório apresentar o registro do processo... E esse pedido, doutora, foi suscitação de dúvida do Universa ou foi outro? Foi através de suscitação? O pedido para... Para registrar. Eu fiz o pedido no próprio processo mesmo, no próprio do juiz processo. obrigar o cartório a cumprir a decisão, né? Ó, que legal, porque legal. Eles estavam com diligência, eu até tentei, assim, com o cartório direto para ver, né, se conseguia fazer e tudo mais para agilizar, e o cartório não queria. Aí quando eu vi que o cartório estava, assim, achando mesmo motivo para impedir, aí eu fui para os autos aí o juiz ordenou que deu o prazo de 15 dias para o cartório apresentar o registro de matrícula no nome dela. Nesse meio tempo, o que o cartório fez? Avisou o ex-marido dela, e o ex-marido dela entrou com uma ação rescisória. Aí ele entrou com a ação rescisória, ele pediu e aí apresentou o registro de matrícula. Saiu o registro de matrícula lá no nome dela, apresentou no último dia do prazo. Só que daí nisso ele já entrou com a ação rescisória, aí ele pediu a liminar para suspender o registro de matrícula. Aí o tribunal aceitou, eu entrei com agravo, eles não aceitaram, daí pela não suspensão. E aí foi julgado ali agora em abril. E aí, o que acontece? Eu fui conversar com os desembargadores e tudo, antes de ter a sustentação oral, fui conversar com eles, explicar para eles a situação, tudo, e o entendimento deles por ter dado procedência à ação rescisória foi de que se ele recebia os aluguéis, ele deveria sim de ter sido citado. Verdade. Então, por esse motivo, aí coube a rescisória, aí eles deram procedência para a ação. Aí eu até tinha estudado tudo para entrar com recurso especial, mas aí eu falei, não vai valer a pena, porque a fundamentação ali do tribunal foi bem nesse sentido mesmo, de que ele não tinha, né, sido citado. Então, porque se eles recebiam os aluguéis, é um indício de que ele tenha posse dos imóveis, sabe? Então, foi esse o entendimento do tribunal. E aí ele mandou, daí remeteu, né, os autos lá pro juiz de origem. Só que ainda não veio, desde o mês de abril eu tô pedindo para eles mandarem tudo, ainda não veio pro juiz lá para... Não voltou ainda não voltou. Ainda não voltou, ainda não tá ali no juiz de origem. Aí eles determinaram que era para voltar, para intimar ele, para daí ele apresentar, né, as provas dele, ele poder se manifestar no processo de uso capião. Então o processo reabriu de novo. E aí, o que acontece? Agora, eu fico me perguntando que tese que eu vou adotar para fazer a defesa dela, nesse sentido. Porque uma que eu até também levei para os desembargadores e também coloquei isso no recurso, que se ele tivesse algum direito que fosse matrimonial, né, tipo da constância da relação deles, que ele achasse que ele teria algum direito, por que ele não requereu isso quando eles se separaram, né? Então ele se manteve inerte todo esse tempo. Daí quando ele descobriu que ela entrou com a ação de uso capião judicial, que daí ele começou a se movimentar também. Daí ele foi lá, produziu documentos, fez tudo lá que tinha que fazer, ata notarial, daí tudo, né? Tudo certinho para poder entrar com essa ação de uso capião extrajudicial. E aí, então assim, agora que ele tá se manifestando, sabe? E ela sempre teve a posse do imóvel, ela morou lá, ela mora lá, então, tipo, até o contrato de compra do imóvel tá no nome dela também. Foi na época, e daí que ele veio morar lá com ela, aí claro, ele ajudou, fazia as coisas, aí tudo que ele fez, assim, comprou material, a ordem de serviço que saía no nome dele, tudo isso ele juntou para comprovar que ele que fez, né? Só que até o contrato de compra e venda dela mesmo tá no nome dela, sabe?
E hoje a situação que nós temos um campeão judicial que a gente não conseguiu registrar. Por outro lado, ele com contato no cartório, né? Ele também não conseguiu. A matrícula, como que ela tá, doutora? Essa matrícula? A matrícula saiu no nome dela agora. Saiu o nome dela, legal. Saiu o nome dela. E daí o processo dele, extrajudicial, foi suspenso. Legal. Daí o cartório devolveu. Daí por conta da ação. Então ficou assim. E daí ela até uns 15 dias atrás, ela me procurou, ela falou, olha, não tem como a gente entrar com um pedido para fazer, então, até sair essa sentença, ele se defender e sair tudo mais ali, não tem como pedir para os aluguéis virem para mim, porque assim, ele recebe aluguel, ele não faz manutenção, o imóvel tá lá, tipo assim, jogado, sabe, bem deteriorado mesmo, e ela não tá fazendo, porque daí, tipo, ele tá recebendo o aluguel, e aí se ela fizer tudo, todo o custo fica para ela. Ela que paga imposto, ela paga tudo, ela tem todos os compromissos de imposto. Mas a doutora é uma baita advogada, porque tá com a carta na manga. O que a doutora vai fazer? Como a doutora conseguiu registrar e o imóvel está no nome dela, doutora, ação de arbitramento de aluguel, sem dó. Faz uma ação de arbitramento de aluguel pura e pede tutela antecipada. Porque a ação de arbitramento de aluguel é uma ação cara crachá. Como ela ganhou o uso capião, ela provou lá, a doutora provou todos os requisitos, arrasou, né? Enroscou para registrar, mas conseguiu forçar. A doutora advogou muito aí, hein? Caso difícil, hein? E aí, é verdade, tá muito difícil advogar, né, doutora? E por isso, quando a doutora me conhece, me acompanha, eu sou muito paz amor, mas eu fico irritado com essa turma na internet que surgiram agora, vendendo curso, esses picaretas aí. Né? Lá no cartório do Rio Grande do Sul, que é um mundo à parte, não, tudo se resolve, extrajudicial, você fica rico, ganha 30 mil reais por mês. Cada balela, cada picareta que surgiu, homem e mulher, doutora do céu. E a gente que vive, né? A gente que vive a advocacia, que é porrada, bomba. A gente fala, meu Deus do céu, que picaretagem. Faz mal para os nossos colegas que ficam com depressão, porque eles se sentem incapazes, porque tá prometendo, né? Faz mal para a sociedade, porque eles assistem os vídeos desses picaretas e acham que tudo é fácil e cobra a gente demais. Essa turma tinha que ser excluída, tinha que taxar imposto, 90% de imposto de renda, alguma coisa tinha que acontecer. Só atrapalha o mercado, só. Deus do céu. Porque tudo é fácil. Tudo é fácil. Até eu tive um caso esses dias que eu precisava fazer uma procuração pública, meu cliente mora na Espanha. Só que o cadastro dele era muito antigo aqui no Brasil, quando ele comprou os imóveis e tudo. E a gente não achou registro nenhum, nem o cartório queria fazer. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Daí eu, assistindo uns vídeos lá, daí passou uma que vende curso de inventários, lucre mais de 30, 40 mil reais por mês, não sei o que. Aí ela falava, é super simples, não é notariado, faço um registro assim. Aí eu já sabia do notariado, mas eu não sabia, mas o que estava barrando era isso. Eu pensava, mas no momento que eu for fazer isso aí, a hora que chegar no cartório que não encontro o registro dele, não vai dar certo de fazer. Daí eu peguei, fui atrás, foi uma dificuldade. Eu achei um cartório aqui em Curitiba que conseguiu fazer o certificado digital, daí que a gente conseguiu fazer, mas foi o único cartório. Porque pelo notariado, ou seguindo como a pessoa falava lá, não, porque é super simples. Não sei doutora, dá muita raiva, viu? Doutora, eu vou gravar de novo na TV Justiça, no Saber Direito, tá marcado agosto, né? Então eu sou daquela turminha antiga, que era aula. Você entrava no YouTube, você achava aula para concurso, para OB, aula prática. Mas agora virou comércio. E esses picaretas, dá raiva, porque eles ficam fazendo isso. A doutora tem a cabeça boa. E aquele colega que não tem, fala, meu Deus, eu acho que quer comigo, eu não ganho dinheiro, não faço, não dá certo. Entra em depressão, ansiedade, por causa de um bandido desse aí, uma bandida. Que só queria nem saber de vender curso. Só vender curso. E falo mais, doutora, se vai pesquisar o nome deles no site TJ, você não acha nada. Porque eles são vendedores de curso, eles não sabem nem o que estão fazendo e falando. E são tão bons que alguns não largam o cartório. Vê se vai advogar. Não larga o cartório no interior que não dá muito dinheiro, mas fica ali, né? Porque não tem coragem de advogar, porque não se garante, né? Uma bronca, viu? Desses picaretas. Doutora, manda ver, faz uma ação de arbitramento de aluguel pura. Por quê? Porque o mais difícil a doutora já conseguiu, que é o registro do nome dela. Agora, como ele está dificultando, dando uma despertão, faz uma ação de arbitramento de aluguel com tutela antecipada. Se ela quisesse vender, daria para fazer ação de extinção de condomínio ou alienação judicial. Como ela não tem interesse em vender, me parece, vai no aluguel. Não, ela até gostaria de vender, ela tinha negócio pronto já. Entendi. Porque se ela tem interesse em vender, a doutora pode ir além, pode fazer as duas ações. Tem colegas que juntam as ações, faz a ação de alienação judicial com tutela antecipada de
arbitramento de aluguel. Eu oriento não fazer isso, porque o judiciário, e aonde a doutora está também, faz confusão, acaba não dando a tutela de aluguel, então faz separadinho. Ela gasta um pouquinho mais, mas vai ser útil. Faz a ação pura de arbitramento de aluguel, com tutela antecipada de aluguel, e por fora faz uma ação de extinção de condomínio. Acabou, bola pra frente e vida que segue. Extinção de condomínio, e tudo baseado no registro que está no nome dela. Tudo baseado no registro no nome dela. Ou seja, o que a doutora vai fazer? A doutora vai usar o que tem a favor dela, né? Que é a súmula 487 do Supremo. Numa discussão de posse, prevalece o registro, e a doutora arrasou. Só que daí ele vai, na defesa, porque o arbitramento de aluguel, ela vai entrar contra ele, né? Não Vai entrar contra ele. Ele vai ser o réu. Os locatários lá, né? Mas ele aí, vai ser o réu. ele vai ser o réu. E qual que é a alegação? A alegação ele que ele vai está recebendo aluguel. Que ele está recebendo aluguel e quem tem que receber aluguel é ela. A doutora pode colocar só ele no polo e, em alguns casos, pode colocar o inquilino. Coloca os dois, né? Eu colocaria só ele. Só ele. Por quê? Porque ele vai ter que pagar aluguel para ela. E aí vai ficar difícil dele sair dessa saia justa, porque ele não era nem para receber aluguel, ele está recebendo aluguel. E se a doutora quisesse, né, e a cliente tiver condições, cabe uma ação de perdas e danos para receber esses aluguéis do período do registro para frente, hein? Tá. Entendeu? Mas aí também teria que ser separado, daí outra ação. Teria, outra ação. Na verdade, a cliente teria que ter condições financeiras, né, para pagar a doutora e as custas, mas daria para fazer uma perdas e danos do registro para frente. Do registro para frente, quem tinha que receber o aluguel era ela, né? Já faz um ano que deu o registro. Então. Só que como ele vai, na tese dele de defesa, ele vai alegar isso, que na ação rescisória eles deram procedente a sentença para voltar para o juiz de origem, para reabrir os autos. Então, é como se não valesse o registro de matrícula, só que não teve cancelamento do registro de matrícula. Ele tá lá, ele tá ativo, tá normal no nome dela. Eu não sei se isso depois daí, será que pra frente dela não vai acabar perdendo? Ah, não. A doutora, graças a Deus, o fator de ter... A doutora foi muito inteligente. A doutora forçou, né, o cartório maldosamente não vai registrar os campeões. O juiz vai registrar, registrou. Ou seja, desempatou o jogo. Porque dali pra frente, o que a doutora conseguiu fazer? Com o registro dos campeões forma originária, ela se tornou dona. Abriu um leque. Dá para fazer a ação de arbitramento de aluguel e extinção de condomínio. Só que a extinção de condomínio a gente precisa tomar cuidado, porque ele não aparece mais na matrícula, é 100% dela, né? Só aparece no nome dela. Tá. Então... Ele nunca teve, né? Ele nunca teve nenhum documento assim no nome dele. Ótimo. Então, isso foi importante a gente voltar nesse assunto, porque nós vamos abortar a extinção de condomínio. O imóvel é dela, não tem necessidade de ela fazer extinção de condomínio, porque ela não é coproprietária com ninguém, né? Não é sócia de ninguém. Então, hoje daria para fazer o quê? Ação de arbitramento de aluguel com tutela antecipada. Por fora, se ela quiser, ação de perdas e danos para receber esses 12 meses de aluguel que ele recebeu. Isso entraria nos danos materiais. Daria para pedir o dano moral, mas a gente sabe que é muito pouco, se ganhar também. Mas são duas ações aí. A ação de arbitramento de aluguel com tutela antecipada e a ação de perdas e danos para receber os aluguéis do registro para frente. Extinção de condomínio deixa de lado, porque ela pode vender para quem ela quiser. Ela é dona, não tem nenhum impedimento legal. Mas se ela vender o imóvel agora, assim, e alguém for se disponibilizar a comprar, ele não tem como entrar daí com uma nulidade por ter saído essa sentença rescisória? Então, na verdade, a ação, a pessoa com raiva, ódio, né? Ela pode fazer, mas não tem chance de ganhar, viu, doutora? Ação declaratória de nulidade ou a rescisória para ganhar é muito difícil, você tem que provar o 966. Não é o caso, não vai provar. E declaratória de nulidade teria que provar uma simulação. Houve um uso campeão muito bem feito, judicial, por sinal. Então, não tem sentido. Pode até acontecer de entrar com uma ação, alguma coisa, mas ele vai acabar se dando mal, né? Tendo que pagar a sucumbência. Se ele entrar com essa... Porque na decisão lá, o tribunal, quando ele indeferiu ele revogou a tutela liminar, né? Não, na verdade, ele deu a liminar para que suspendesse, que ela não pudesse vender, que ela não pudesse fazer nada. Isso é na ação rescisória. Tá. E daí, aí teve a sentença, mas na sentença ali, no acordo, que não falou nada sobre ela não poder vender nem nada, só remeteu lá os autos, só mandou ir para a origem, né, para o juiz de origem, para poder citar ele, para ele poder se manifestar dentro do processo. Então,
será que aí Ele com certeza, ele tá mordido, né? Ele tá mordido, ele vai querer talvez fazer a rescisória, a ação declaratória de nulidade, mas ao mesmo tempo que ele tá mordido, ele tá numa situação horrível, porque ele não vai conseguir fazer nada, ele não vai conseguir, a partir do momento que ele deixar de receber o aluguel, acabou, né? Ele não tem mais como discutir, orienta ela sim, faz a ação de arbitramento de aluguel para resolver essa questão, faz a perdas e danos, e se ela quiser vender para alguém, ela que venda para alguém e segue a vida. Ele vai fazer ação de nulidade, ainda mais com a venda. Hoje os juízes, eles estão, né, já há muitos anos, né, jurisdição defensiva, eles se livram do processo. Então, jamais o juiz vai criar a nulidade do negócio, e não tem argumento para isso, né? Porque o uso campeão é forma originária, ou seja, fica impossível de provar uma simulação, uma forma originária, não é derivada, entendeu? Entendi. Porque até na época eu fiquei pensando, eu falei, se a matrícula tá no nome dela, vem e pronto. Não, fala, doutora, orienta ela, fala, olha, vamos fazer uma ação de arbitramento de aluguel, vou te ajudar, porque aí ele vai ter que pagar aluguel para você e ele vai acabar abandonando. Vamos mandar para os inquilinos notificações extrajudiciais, dizendo que eles não podem mais pagar para ele, que ele não é dono, sob pena de despejo. Acho que também vale a pena, notificação extrajudicial. Eu já queria enviar a notificação assim que lógico. Antes de sair o registro, só que ela não quis, ela quis esperar sair o registro para daí poder notificar eles. Daí veio a bomba da rescisória. Né? Faz a notificação extrajudicial, fala, olha, se não pagar, ação de despejo por falta de pagamento. Não pode mais pagar para ele porque ele não é proprietário, nunca foi. Acabou. E aí, por fora, faz ação de perdas e danos para receber esses 12 meses de aluguel. Acabou. E ela, se ela quiser vender para alguém, bola para frente. Ela que venda para alguém. Ela é dona, ela é proprietária, é legítima, né, inclusive, né? Então, não tem. Porque não tem nada, não tem nenhuma anotação, nenhuma verbação. Não tem. E aquele negócio também, né, doutora? As pessoas saem distribuindo ação. A doutora, eu sei disso, eu conheço a doutora, é estudiosa, é consciente, para pensar, para estudar, faz mentoria. Mas a nossa classe não é assim. Nossa classe sai fazendo ação, tô cobrando, e não vê as consequências, né? Que nem uma ação rescisória. Como que você vai provar um caso desse, o 966? Não vai provar. Uma ação de nulidade. Nulidade é algo sério, você tem que provar a simulação. Então é muito ego, muita pose para pouco angu, né? É que ele já tinha, né, em mente, desde quando ela entrou com a ação ali, né? Bom, já foi uma separação bem complicada, então, né, cheia de ameaças e tudo. Até, inclusive, todos os boletins de ocorrência que ela tinha contra ele, tudo eu juntei, sabe? Mas não resolveu nada, né? Parece que não... Ainda que os outros incisos que eles tinham alegado lá do 966, o 3, o 5, o 7, o 8, todos esses eles tinham alegado, né, que ela fosse condenada por litigância de má-fé, não sei o quê. Então, tudo isso eles afastaram. A única coisa que o tribunal aceitou foi porque ele deveria ser citado por conta dele receber aluguéis, né, do imóvel. Então, doutora, faz, e esse caminho que a doutora vai fazer, olha, não tem o que dar errado, hein? Não tem o que dar errado. Daí ela veio me perguntar lá, não dá pra gente cobrar o aluguel direto, porque daí, imagina, né, daí pra eu poder fazer manutenção, pra eu poder limpar o mato daqui, daí ela me mandou vídeo, mandou assim uma situação precária mesmo. Ela falou, não sei nem como é que eles aguentam ficar ali, né? E aí, até nem contrato ele tinha com os inquilinos. Aí, pra ação rescisória, ele foi lá e fez o contrato, sabe? Então, assim, para poder colocar ali, né, que tinha. Então, ele sempre recebeu. E você vê, né? Se a gente parar para pensar, você vê como que é. A nossa classe, ela não é unida, né? Nossa classe não é unida, a OAB não ajuda ninguém, principalmente o jovem advogado. A faculdade de Direito ela é necessária, agradecemos a Deus, mas ela é fraca. Porque você vê, o advogado dele acabou errando a ação. Porque se quisesse, de fato, entrar no jogo para forçar um acordo, atrapalhar a vida dela, qual que seria a ação correta? A ação declaratória de nulidade, ou uma anulatória, né? Ou seja, foi ainda na ação errada, foi numa ação taxativa, 966. Como que você vai provar a corrupção do juiz? Como que você vai provar? Ou seja, impossível, né? Da ganância, talvez, de fazer mal para ela, alguma coisa assim. E ele contratou um advogado e o advogado errou o tiro, né? Ele quer matar o lobisomem com um palito de dente, né? Então errou feio, né? Mas acho que ele estava bem seguro já que ia dar a procedência por conta do tio dele ser o desembargador lá também, sabe? Eu acho que então, foi isso. Acho que, eu acredito que ali tenha, porque quando eu vi a ação rescisória, no começo eu falei, não, isso aqui não vai prosperar. Daí eu li, estudei, daí fui lá, fiz a contestação e tudo mais. Daí eu falei, não, isso aqui não vai pra frente, não vai, mas eu tinha medo, né? Eu ia atrás, assim,
Não, A gente nunca sabe. eu falo para a equipe aqui, hoje em dia você pega uma ação que com a nossa experiência, poxa, essa ação acho que é ganha, né? Não pode falar isso para o cliente, não existe causa ganha. E aí você vai e perde. O judiciário está muito ruim, está inseguro, né? Nós temos uma insegurança total. O judiciário é um judiciário ruim, fraco, corrupto. É difícil, né? Difícil. Agora a doutora arrasou no uso capião, hein? O uso capião, a doutora foi muito bem, prova documental. Né, prova da posse, mais pacífica dos donos, não ficou tentando bater em prova oral, né? Então mandou muito bem, arrasou. Ou seja, é inquestionável o uso capião da doutora, né? Só o duro que daí ele veio, né, com esse negócio do aluguel. Daí esse aluguel eu tinha medo, desde o início que eu peguei essa ação, que daí eu tinha medo que esses aluguéis iam dar problema lá na frente, sabe? Eu falei, ele vai usar essa questão aí, né, pra isso, né? Não, fala com ela direitinho, fala, olha, hoje nesse momento, advocacia estratégica, ação de arbitramento de aluguel, por quê? Nós vamos arrumar a casa. Notificação extrajudicial para os inquilinos para pagar para você e ação por fora, perdas e danos para recuperar esses 12 meses de aluguel que ele recebeu. Acabou. Quer vender o imóvel? Já anuncia, bola para frente e assim e vai. A advocacia se tornou algo estratégico, né? E nessa ação de uso capião, que daí ele vai apresentar ali todos os documentos dele e tudo mais, que ele recebia os aluguéis e tudo, será que tem chance de... Não tem não. Na verdade ele recebeu aí durante 12 meses, tudo, mas ela já ganhou o uso capião. E essa ação de arbitramento de aluguel é muito importante por isso. Ela vai acabar com a posse dele de vez, vai liquidar, né? Então, o quanto antes a doutora distribuir essa ação, melhor ainda, porque liquidou qualquer possibilidade do uso capião dele. Não que vá prosperar, mas a doutora acaba, de certa forma, já liquidando, né? Faz isso, faz o quanto antes, viu, doutora? Faz o quanto antes. Tanto as notificações, quanto a perdas e danos, e também o arbitramento de aluguel. Arbitramento de aluguel, daí com a tutela antecipada. Então, tá, professor. E aí, outra situação também, né? Que é uma que eu até fiz eu marquei um horário com o professor na época, claro, o professor vai lembrar porque é muita gente, né? Mas era um caso de um senhorzinho que ele foi expulso, né, da casa dele e tudo, das terras dele, fazia 30 anos. Aí ele pegou um advogado, o advogado não entrou com a ação, daí pegou o outro recebeu, também não entrou com a ação nunca, e nisso ele ficou todo esse tempo aí atrás. Daí quando ele me conheceu e tudo, daí eu demorei um tempão até para dar a resposta para ele se eu aceitava, não aceitava, o que faria, porque eu fui estudar tudo, daí eu fiz a consulta com o professor também, aí eu entrei com a ação reivindicatória. Aí, nessa ação reivindicatória, o juiz deferiu a liminar para fazer o despejo, tudo deu certinho. Aí eu não relatei lá que ele estava mais de 30 anos, eu só coloquei da época que ele foi lá em 2019, tudo, né? Eu omiti essa informação, né? Dos mais de 30 anos. E aí deu certo a liminar. Eu fiquei assim, nossa, falei, nem acredito que deu certo, que deferiu a liminar e tudo, né? Você viu que legal? É gostoso. A mentoria, quando ela é produtiva, é gostoso, né? Graças a Deus, né? Mas por quê? Porque é realista, doutora. O que eu falo aqui é com amor e carinho, do que eu sofro aqui no escritório todo dia, nas aulas. Por isso eu fico doido com essa turma, esses picareta que tudo resolve no cartório, que você muda de nome no cartório. Que mundo que eles vivem? É lógico, tá vendendo curso, né? Que raiva. Não sei que mundo mesmo que vive, porque não é bem assim, não. E é engraçado que apareceu um japonês, né? Ele ligou, falou, professor Júlio, eu queria cuidar das suas redes sociais. Eu falei, eu nunca fiz nada patrocinado e não pretendo fazer. Graças a Deus, o canal meu do YouTube é 213 mil, mas porque é antigo, tem aula minha TV Justiça, TV Cresce. Obrigado, eu não quero não. Porque fulano lá do cartório ganha 13 milhões por mês. Eu falei, tá bom, legal, sorte dele. Ou seja, é muita picaretagem, muita conversa mole. Tudo bem, eu acho que eles enganam muita gente, né, esses picaretas. Mas eles não ganham também tudo isso. E esse golpe chega uma hora que cansa. Você vê que eles mudam de curso, muda de profissão. Porque ninguém o tempo todo cai num golpe desse que vai fazer um curso e vai ganhar 30 mil reais na advocacia extrajudicial, com facilidade, regularizar qualquer imóvel. Cai a ficha das pessoas também, né, doutora? Eu acho que cai dos doutores, né? Eu acho que com o tempo, assim, alguns começam a ver, né? Porque faz ali, acha que é fácil, daí vai lá, faz o curso, daí vê que não é bem assim na prática, né? Então... Mas é porque eu já penso diferente, então eu já fujo, né? Eu já tenho um pouco mais de bagagem de vida e já me estrepei muito também, né? Antes de ter entrado para a advocacia aí. Então, já tive empresa e tudo, a gente já sabe que a vida não é um mar de rosas, né? A vida é uma luta, né? É uma luta. Aí a gente sabe, né? A gente já fica um pouco assim, vacinado, né? Contra esse povo, assim, daí a gente já vê isso, e tá muito vendedor de curso, sabe?
essa fala, né? Mas não é todo mundo que pensa assim, né? E, professora, essa ação, então, reivindicatória, daí foi dessas terras, aí é uma área rural. Aí teve a liminar, foi deferida e era para promover o despejo. E eu já tinha pedido também para poder deferir o reforço policial, tudo, e o juiz na época já deu ali a Nossa, decisão. que legal, e já arrasou. emitiu tudo. Arrasou. Só que aí foi em novembro do ano passado. E até agora, até mês passado, o oficial de justiça não foi cumprir o mandato. E eu cobrando o oficial de justiça de direto, e eu protocolando no processo e pedindo para que pudesse cumprir, ele jogava a culpa na polícia, porque a polícia, o batalhão de polícia não dava retorno, não agendava, aí ficou toda essa enrolação, sabe? Até agora no mês 6. Aí chegou que daí eu comecei a apertar, né? Daí marquei um horário com o juiz, eu falei, olha, o oficial de justiça não vai cumprir. E daí na última vez que eu tive contato com o oficial de justiça, ele falou assim para mim, tá, mas o autor já providenciou caminhão, pessoal para fazer a mudança, para retirar as coisas dos invasores, porque a gente não pode chegar lá e tirar e botar no meio da rua. Você vê, ele tá criando, isso, né? Ele tá criando várias barreiras para não fazer, né? Aí eu falei pra ele, olha, isso não existe, porque imagina, só falta agora tu chegar e me falar que então o dono da propriedade tem que ir lá e pagar. Mas, doutora, sabe o que tem que fazer? Uma dica que eu dou. Peticiona e pode até despachar com o juiz ou juíza. Informa que, infelizmente, não se sabe o motivo, mas o senhor oficial de justiça está criando diversas barreiras, algo nunca visto na advocacia da doutora. Diante disso, faz isso, doutora. Aí coloca lá, requer que o oficial de justiça entre em contato, diante da situação estranha, que entre em contato para a doutora poder acompanhar. E que, inclusive, caso a situação permaneça, será feita uma reclamação da corregedoria do oficial de justiça. Normalmente o juiz dá uma paulada. Senhor oficial de justiça, cumpra. Porque tá estranho, né? Tá estranho e não pode fazer isso, né? A penúltima manifestação que eu fiz isso, dizendo que ele não estava cumprindo, que já fazia mais de 6 meses, que jogava a culpa para a polícia e tudo mais, né? Que isso estava já se estendendo todo esse tempo, ele não estava cumprindo a determinação, aí o juiz mandou cumprir. Aí o juiz ordenou que era para cumprir, deu prazo de 15 dias. E aí o que acontece? Nesses 15 dias, a polícia foi lá fazer uma verificação do local, segundo o oficial de justiça me falou, e chegou lá e falou para os moradores que tinha essa ação. Aí o que aconteceu? O advogado pegou, ficou sabendo disso, entrou lá, se atravessou lá no meio da ação, lá, né? Veio lá, apresentou embargos, apresentou agravo, apresentou manifestação de reconsideração, tudo assim, jogou um monte de coisa, fez uma bagunça do processo. E aí foi lá, apresentou um monte de documento, que eles tinham posse antiga, aí juntou vacinação de gado, plantação, não sei o que, um monte de registro lá e tudo no nome das pessoas que estão morando lá. E aí apresentou um monte de documento dos lotes, só que não são os lotes que é o de propriedade do meu cliente, né? E aí, o que aconteceu? Eles jogaram tudo isso lá, daí o oficial de justiça botou o relatório logo depois disso, da ação ali que eles entraram, né, com a manifestação, dizendo que não foi possível cumprir, porque ele estava dependendo do batalhão, de polícia, não sei o que. Aí, na manifestação, eu pedi para incluir, para notificar a corregedoria, para que pudesse apurar ali os atos do processo, daí pedi tudo lá, tudo que tinha direito, e daí tive que apresentar a contestação. E o juiz daí suspendeu a liminar de despejo, porque diz que ficou visível que eles têm posse antiga no imóvel. E aí o problema maior que apareceu, que daí nem eu sabia, porque o cliente nem tinha me falado, ele só me falou que ele foi expulso, que ele e a família saíram da casa, que chegaram com um caminhão, jogaram a família lá, tocaram fogo na casa dele na época, e daí eles saíram do imóvel. Só que ele não tinha me contado nada sobre a ação judicial. E aí, essa parte agora juntou umas partes lá do processo que nem tem no sistema, que eu pedi certidão do Tribunal de Justiça, não constava nenhuma ação no nome do cliente, só que era os autos físicos, né? Daí eu não sei se os autos físicos não entravam na certidão, alguma coisa assim, né? Por isso que não aparece. E daí lá nesse processo, esse despejo que aconteceu com o meu cliente, ele foi através de uma decisão judicial, que o juiz autorizou o despejo. Só que aí eu não consegui ter acesso. Eu pedi a digitalização do processo antigo, até hoje não digitalizaram. Não conseguiu. Daí eu não sei como que eles alegaram isso, porque as terras sempre foi da família, foi do bisavô
do meu cliente, daí foi do pai dele e daí foi dele. Então, tipo assim, passou por 3 gerações. E aí o pai dele saiu de lá um tempo, ficou... Agora, doutora, quando o nosso cliente tem a propriedade, tenta trabalhar sempre com ações simultâneas, né? Autônomas, mas simultâneas. Então, fez a reivindicatória, nada impede por fora de fazer arbitramento de aluguel também. Porque o invasor, o grileiro, o malfeitor, né? Ele ali no imóvel, não pagando aluguel, não sendo incomodado, ele vai recorrendo. Ele vai recorrendo, se demorar 5 anos para ele é lucro, 10 anos. A partir do momento que ele tem a obrigação de pagar aluguel, além de atrapalhar um futuro escapião dele, também vai atrapalhar o bolso, né? Então, tenta criar, às vezes, essa estratégia é uma estratégia muito interessante, inteligente, criar outros rumos, né? Isso ajudaria bastante também, viu? O arbitramento de aluguel, né? Porque agora o meu medo é que o juiz decida com base nessa ação que teve. E nessa ação lá que ele ainda perdeu a posse, que daí eles disseram que ele que era um invasor, só que ele estava nas terras que é de propriedade, que era de propriedade do pai dele, que passou para ele, que era do vô dele. Era assim, ó, o registro de matrícula hoje atualizado tá lá, constando no nome dele, sabe? E aí eu não sei como que eles conseguiram, eu acho que é coisa do cartório, uma cidade bem pequenina. Faz isso, doutora. O arbitramento de aluguel ajuda muito nesse caso, ajuda muito. Faz, conversa com o cliente, é um investimento, né? Vai custear a ação, vai custear os honorários da doutora, mas é muito importante. Porque para o invasor, qual que é o grande segredo dele? Distribuir o uso capião. A partir do momento que ele está pagando aluguel, ele não tem posse. Quando a gente compra uma posse, um imóvel irregular, qual que é a orientação correta? Distribui o uso capião de forma imediata, com a tese da soma da posse. Né? Porque você pode fazer o uso capião com um dia de posse, um mês de posse. Porque se você fazendo o uso capião, você já usa ele ao seu favor, com matéria de defesa, a súmula 237. Então a doutora vai fazer o quê? A estratégia inversa. Acaba utilizando o uso na verdade, o arbitramento de aluguel para evitar que ele use a estratégia de uso capião quando cair a ficha, entendeu? Eles até alegaram o uso capião ali, mas dos próprios autos. E daí, assim, o que eu rebati ali na contestação foi porque eles deveriam de entrar com autos apartados. A nossa classe tinha que ser mais unida. Eu não sei se a doutora percebeu, mas as peças, eu faço muita contestação aqui, elas não são mais peças técnicas, né? Que discute o problema, a ação. São peças ofensivas, né? Agora eles tentam ofender o outro advogado do outro lado. A doutora percebeu isso? Sim, nossa, esse foi um exemplo, esse advogado. E ele é um advogado bem antigo e acredita que o pai dele foi o que botou fogo na casa do meu cliente na época. Aí quando eu chamei ele no escritório, eu falei, olha, eu não sabia, agora eu tô surpresa, porque eu não sabia que existia uma ação, né, 1989 era essa ação. Aí eu falei, o senhor nunca me falou nada que tinha ação. Ele falou, mas eu nunca fui chamado, eu nunca soube que tinha ação. Eu nunca fui chamado, só me tiraram de lá. E era o pai desse advogado, então assim, é tudo um rolo, e eles meio que comandam. Não, tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro. Você vê um judiciário hoje que eu nunca vi acontecer isso, agora frequentemente está acontecendo. Eu faço a mentoria, e aí os mentorados, os nossos colegas advogados, professor Júlio, vê essa sentença. O juiz escreve na sentença: o erro grotesco da advogada, pois errou a ação. Como que pode um juiz que tem outra função falar que o advogado ou a advogada cometeu um erro grotesco ingressando com a ação? Ele está colocando o cliente contra o advogado, risco de vida. Pega um cliente maluco e dá um tiro no advogado, na advogada, né, doutora? Acho que travou um pouco aqui, professor. Deixa eu ver. Voltou? 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 Normal? Oi, professor. Oi, voltou? Vamos ver. Travou? E agora, voltou? Voltou normal? Ah, sua internet. Vai voltar, vai voltar. Pronto, foi a internet, foi a internet. Acho que foi que caiu aqui. Normal. Eu estava falando que os juízes, eles estão agora fazendo sentenças, colocando o advogado contra o cliente contra o advogado. Você acha o juiz, que direito que tem o juiz de colocar com o advogado ingressou com a ação errada, um erro grotesco? Olha o nível que chegou a coisa, né? Frases.
Pega um cliente maluco, ele vai dar um tiro no advogado e depois fala, poxa, o advogado não errou, foi o juiz que usou copia e cola errado. As coisas mudaram, é muita agressividade, né? Que mundo que estamos vivendo, né? Nossa, eu tenho pego, assim, cada um ali que vem, assim, aí vem xingando, sabe, falando, ai, porque advogado, porque isso, porque aquilo. Eu tô com uma ação que também é uma que é de uso capião, só que aí tem a uso capião, tem a indenização por benfeitorias, tudo, as duas tramitando juntas. E aí a ação original foi de despejo, e foi o próprio irmão que despejou a irmã do imóvel. Ela morava mais de 20 anos numa chácara, e ele foi lá e inventou um aluguel verbal, né, uma locação verbal, apresentou os documentos lá e tudo. Quando eu peguei esse processo, ele já estava no final, o advogado já tinha perdido a apelação, acho que o advogado se vendeu para a parte autora, sabe? Ele perdeu a documentação, fez uma apelação muito porca, assim, foi assim, não tinha muito mais o que fazer. A gente segurou ainda por mais 2 meses a cliente do imóvel, enquanto isso tinha trocação de uso capião e a trocação de indenização por benfeitorias. E daí a cliente foi despejada, não teve o que fazer. Aí agora, a ação de uso capião, a juíza, na decisão semeadora, ela passou por cima, assim, da coisa julgada. Ela disse que não fazia coisa julgada. E ele está usando a tese que fazia coisa julgada, que o uso capião não tem como prosperar. Tá faltando mais respeito, né, por parte dos juízes com os advogados, os próprios colegas, uma OB mais atuante, né? Você vê que as comissões tem exceções, claro, né? Eu conheço alunas que levam até papel de sulfite na OB, mas a maioria da OB, dos cargos da OB, as pessoas estão lá, não estão preocupadas com advogado, estão preocupadas em amanhã depois virar político, usar o espaço para atender cliente, usar para vender serviço jurídico. Tem tanta coisa que precisava melhorar, né, doutora? Não sei se é um sonho, né, que isso melhore. Não sei, é muito triste. Hoje o advogado, ele liga no setor de prerrogativas, porque ele foi ofendido, alguma coisa grave aconteceu, ninguém retorna, ninguém dá atenção nenhuma. É muito triste, né? A instituição, ela se tornou uma instituição totalmente política. É muito triste, né? É bem política mesmo, porque não tem amparo, não tem isso. Não e a tem. gente vê, assim, né? Eu até faço parte de 2 comissões aqui da OAB, a de processo civil, que é a que eu gosto muito, e daí a outra é de compliance. A de compliance eu vejo, assim, que, tipo, eu até vou ano que vem já deixar, sabe? Porque eu não tô vendo, assim, eu achei que ia ser muito melhor para estudar, para se ajudar, para a gente, né, ter conhecimento, assim, e não é, sabe? Então o pessoal vai lá e sempre os mesmos para poder se vender o seu serviço praticamente, assim, sabe? E aquele ego, né? Você sente aquele ego, um quer ser melhor que o outro, um quer ser mais rico que o outro, né? É muito triste, agora, né? E se for para processo civil, eu gosto, assim, que ela é presidida pela Rogéria Dotti. Aí, assim, tem temas bem relevantes, aí tem debate, ela dá bastante abertura para todo mundo, para todos os membros, assim, então eu acho bem interessante, sabe? Sempre traz as atualizações, aí essa eu gosto bastante. Porque se for pra gente ir em comissão da OB, reunião, se fazer parte de comissão da OB, reuniões, para tomar Coca-Cola e comer coxinha ou bolacha, a gente come em casa, né, doutora? Né? É bem isso, né? Pra ficar trocando ali figurinha, não quero. Tem muita gente boa, séria, né, no judiciário também. Eu conheço também juízes que dão aula comigo, que levam também a mesma coisa, já comprou computador, porque demora aquele processo de licitação. Então a gente vê gente fora da curva, né? Eu acho que o bem sempre vence. Mas tem muito porcaria, né? Muita gente encostada, largada, usando a instituição, né? É fogo, olha, é triste. A OAB poderia ser muito mais atuante para o advogado, para a sociedade, não é verdade? Nossa, poderia muito mesmo, né? Poderia, meu Deus, podia ajudar demais, né? Para o povo não desanimar e para cada vez mais, assim, ter profissionais bons, né? Não essas tranqueiras aí que tem por aí. É fogo. Que só atrapalha a vida da gente. E a gente torce para todo mundo, né? Todo mundo tem que ser feliz, tudo, mas picareta vendendo curso, isso não aceito, não. Isso aí dá raiva mesmo. Eu atendi uma advogada semana passada, ela começou a chorar, doutora. Começou a chorar. Ela falou que fez um curso de um babaca, grandes honorários na advocacia. E aí ela falou assim, nossa, eu vou falar pro meu marido largar até o serviço dele, que a gente vai ganhar dinheiro. Ela falou que perdeu tudo, perdeu o carro, porque o que ela aprendeu no curso era alugar um escritório caro, ter um carro caro, então ela financiou. Ela falou que o curso acabou com a vida financeira dela. Olha que horror, né? Que falta de responsabilidade. E depois ela descobriu que o sujeito lá de Mato Grosso, acho que nem advogado virou advogado agora, acho que tem OAB agora, era analista do Tribunal de Justiça, né? Então, você vê, há um nível da coisa, então é falta de respeito, né? É fogo. E infelizmente tem muita gente que se deslumbra e vai e acha que, né, acredita, assim, é triste.
É, É viu bem que. triste. Eu acho que o YouTube, você viu que é patrocinado, cai fora. É vendedor. Não é algo de alma, de coração. É vendedor, né? Vendedor cai Aham. fora. Já vê que aí vem, ai, como fazer para você É. reverter qualquer coisa. É muito simples. Aí tu entra lá no curso, dá aqueles cursos de 3, 4 dias lá, gratuito, que daí tu não tira nada daquilo. Por quê? Porque é para vender o curso, né? Depois, né? Eu acho que Aí, isso com o tempo vai acabar também. Isso aí vai ficar que nem podcast, já tá manjado já, né? acho que sim, né? Porque é muita É gente. muito. Todo É dia muito. entrar nas redes sociais, eu quase não tenho muito tempo para ficar ali, mas quando, né, aquele momentinho que tira, às vezes à noite, ali, meu Deus, é uma atrás da outra, E um todo dia. bombardeio. Não, e todo dia na advocacia aparece um, dentro de um carrão, né? Que ganha muito, que inventaram não existe mais, que eu moro nos Estados Unidos. Cada picareta, né? Que você fala, Deus do céu, né? Ia ser preso, a Polícia Federal ia bater na porta. Ai, meu Deus. Ó, fica com Deus, doutora. Qualquer coisa eu tô aqui. Manda ver, arrasa e a doutora tá divulgando com excelência. Parabéns, viu? Ah, obrigada, professor. Então, nessa ação dele ali, o certo seria o arbitramento de Ah, aluguel. eu Eu faria até ali pedi também. na própria petição, eu pedi lá para que fosse, né, arbitrados aluguéis, mas na própria petição eu não fiz uma ação apartada. Ah, Então, correto eu seria faria. Faria fazer o arbitramento de forma autônoma, ele seria muito eficaz. Porque não só a questão do aluguel, mas a questão de inibir um futuro uso capião. Porque o uso capião é a única tese segura de defesa, né? Que tem tese fática de fato. Então o uso capião mataria, explica por que a gente isso, mataria dois coelhos com uma cajadada só. Por quê? Primeiro, o aluguel, que ajudaria. Segundo, que ajudaria muito a questão aí de evitar um futuro uso capião, seja judicial ou extrajudicial, né? o bom que o dele, se ele aceitar de fazer isso, ele consegue justiça gratuita porque ele é aposentado. Ah, Então então. ele só recebe aposentadoria, então daí para, né, Ou seja, não vai ter nem risco de sucumbência, né? Nem isso. E como ele é aposentado, pede justiça gratuita e pede a prioridade processual também, viu, doutora? Sim, eu sempre peço quando é, e ele já tem 87 Ah, anos. aí a doutora consegue usar a tese do super idoso. Fala que ele é não só idoso, ele é super idoso, né? E bate muito nisso, para pedir a prioridade processual e a justiça gratuita. E vai dar certo, vai arrasar. Vai dar certo sim. Que é aquela prioridade especial, né, de idoso daí, né? É. Do super idoso, né? Tá. E, professor, e nessa ação que eu te falei de uso capião, que eu apresentei de uso capião, de indenização, enquanto a cliente ainda estava no imóvel. Daí ela foi, né, teve o despejo lá que não deu mais para segurar. Corre o risco de... Porque, assim, a juíza de primeiro grau, ela, na decisão da senadora, ela afastou a coisa julgada. Eles entraram com recurso dentro do tribunal, alegando a coisa julgada, porque já foi discutido o imóvel, já ficou comprovado na sentença de que era uma locação. E aí, agora ele está pedindo para que, né, o tribunal reconheça que existe a coisa julgada no imóvel. Qual é o risco do tribunal aceitar pela coisa julgada? Hoje nós vivemos uma insegurança jurídica, né? Tudo pode acontecer, decisões estranhas, ofensas, mas a chance é mínima, hein? Eu acho que juridicamente a gente sabe que é possível tudo de errado nesse país aqui, mas tecnicamente pensando, né, no caso fático, eu acho que não, hein? Acho que não tem esse risco não, viu, doutora? Eu até fiquei assim, vai fazer em setembro 2 anos que ela saiu do imóvel. Daí a gente até ficou estudando a possibilidade de uma ação rescisória. Mas aí dá muito medo, porque parece que não bate, não consegue achar, sabe? Cuidado, viu? Cuidado com a rescisória. A rescisória eu diria que é uma ação traiçoeira, assim como a indicação compulsória, assim como a exoneração de alimentos, né? O advogado distribui a exoneração de alimentos, acha que é ação ganha, porque fez 18 anos, não tem que pagar mais pensão, e não é. Se não provar, né, a falta de necessidade e possibilidade. E a rescisória é a mesma coisa. A rescisória é uma das ações mais traiçoeiras que tem. Quando a doutora pensar em fazer ação rescisória, 966, dá sempre uma olhadinha se é possível, né, fazer a anulatória ou a ação declaratória de nulidade, que não tem prescrição, porque você tem uma abertura probatória maior. A rescisória é taxativa, é aquilo, né? Ou você prova aquilo ou você não ganha, né? Então, toma cuidado. É muito melhor fazer uma ação de nulidade do que uma ação rescisória. É a mesma coisa a possessória, né? É muito melhor fazer uma reivindicatória do que fazer uma possessória, né? Então, são regras que a gente tem que tentar fugir dessas ações perigosas, né? E essa ação anulatória, a única coisa que eu penso, assim, que foi de errado, assim, na ação, em toda ação de despejo que ele promoveu contra ela, foi porque ele alegou um contrato verbal, daí tá, beleza, daí o juiz entendeu que poderia sim caber o contrato de locação verbal. Aí ele apresentou 3 recibos de aluguel, de pagamento de aluguel, só que os recibos
estava no nome dele, era o nome do irmão deles, e era empréstimo, era relacionado a empréstimos que ela pegou, só que não tem como provar que era empréstimo, porque era do irmão. E aí, as testemunhas que ele levou no dia da audiência, as testemunhas ouviram falar, então, tipo, nenhuma tem certeza, e aí, tanto é que a decisão do juiz, ela veio assim, com base no que as testemunhas ouviram falar, então fica caracterizado o contrato de locação verbal. E o juiz, assim, desconsiderou, né, que só tinha 3 comprovantes lá de pagamento, não estava nem no nome dele, não tinha transferência, vamos supor, de um irmão para o autor, sabe? Sim. E aí desconsiderou completamente. Daí o advogado entrou com a apelação, mas uma apelação, assim, muito porca, porque ele já tinha perdido documentos. Acho que no ponto da apelação, o advogado já tinha se vendido, sabe, pro autor, porque o cara é desse tipo, assim. E aí a gente tentou entrar com os recursos, tentou entrar com tudo, com agravo, com pedido de liminar, com tudo que foi possível, para poder reverter, né, esse despejo, e não teve jeito. Daí foi onde ela foi despejada. Daí eu fico pensando na anulatória para essa ação ainda, porque eu ainda tenho medo que nem a indenização, nem a anulatória, tem que tomar cuidado que sempre tem prescrição, 4 anos, né, em regra. A ação declaratória de nulidade já não tem. Então, sempre que conseguir trabalhar com ação declaratória de nulidade, é a melhor opção, é uma opção mais segura, né? É mais fácil de ter sucesso. Então, e é complicado. O problema da ação anulatória é muito melhor usar, quando o caso permite usar anulatória do que usar a nulidade do que a anulatória ou a ação de rescisão de contrato. Mas o problema também é o judiciário, porque o judiciário, quando vê essas ações, não pode generalizar, claro, mas muitos juízes querem se livrar, vou deixar para segundo grau, isso aí tem que estudar muito, tem que quebrar a cabeça, né? É fogo, né? Por isso a gente fala, a advocacia tinha que ser mais unida, a OB mais atuante, o advogado mais humilde, mas não, né? Nós vivemos corremos atrás do rabo, né? E eu não sei, doutora, se um dia vai melhorar isso, infelizmente, porque o ser humano só piora, né? Eu acho que não. Só piora. Não, sabe? A gente consegue ver de tudo, as pessoas não têm mais respeito, né? As pessoas querem arrancar dinheiro. Eu passei recentemente aqui também uma situação, a moça mandou, professor Júlio, essa tese é minha. Aí depois eu fui ver, tinha um material meu na internet, gratuito. O que ela fez? Ela pegou e usou essa tese, depois ela falou que era dela, e aí a perícia aprovou. Ou seja, tem gente de todo tipo, todo nível, maldoso, maldosa, né? Fazer o quê, né? Tem mesmo, né? E a gente que vai ali, que tenta, né, fazer o certo e tudo, a gente que sofre, né? Tô à disposição para te ajudar, viu? Você tem mais que o professor, você tem um amigo aqui, tá? Então tá bom, professor, mas eu acho que eram essas dúvidas, assim, mais, principalmente desse uso campeão, né, que teve a rescisória, mas aí agora o professor já me clareou as ideias, eu vou começar a estudar em cima disso, assim, para poder chamar a cliente, apresentar para ela e todas as possibilidades que a gente tem, né? E vou falar para ela, pode para vender, pega teus compradores aí. Ela tinha 2 compradores, assim, ó, pronto para fechar, sabe? Mas vai atrás deles, vai lá, falou, já resolveu, vambora, vem lá. E aí ainda vai ganhar de presente, aí, sei lá, vem um presente lá. E vem, e bota tudo para baixo lá, e sai, né? O risco que pode correr ele entrar com uma ação, com pedido de liminar, para ela não... mas não vai dar em nada, não. Não tem tese para isso, não tem. Depois que ela vender, que ela fizer no cartório, tudo lá, né? Acabou, tá vendido. E o judiciário, para fazer uma nulidade, tem que ser algo muito bem provado, muito sério. O judiciário também não quer dor de cabeça, né? Tomara. Então tá bom, tchau, professor. doutora. Se der certo, na próxima tá bom. Te aviso. Você me avisa. Muito obrigada, professor. Fique com Deus, uma ótima semana. Tchau, fica com Deus e participa dos eventos gratuitos lá da escola do Portal ESO, viu? Vai ter vários eventos gratuitos, regularização de imóveis. Eu vou sortear acho que uns 20 livros meus lá. Sério? Vai ter um evento bem legal. Vou sortear esse livro aqui, Uso Campeão. Vou sortear esse aqui, ó. Então participa lá, que você vai gostar. Tudo gratuito, sem gastar nada. Então tá bom, professor. Muito tchau. Obrigada. Tchau, fica boa com Deus. Semana. Tchau, boa semana. Tchau.